Olá, estudante, seja muito bem-vinda a esse momento tão importante, tão especial, que é a abertura de mais um período letivo aqui na Uniaselv. Eu sei que você já deve estar aí se preparando, organizando os teus horários de estudo, organizando as suas estratégias para desenvolver a prática do conhecimento, porque é isso que a gente tem aqui como um pacto para ter com você. E eu quero começar esse nosso momento aqui me apresentando. É um prazer estar com você. Eu sou a professora Márcia Souza, estou na Pró-Reitoria de Ensino aqui da EAD Uniaselv e gostaria de contar com a sua participação efetiva durante essa noite aqui no nosso chat e também durante todo esse período letivo, na participação e na interação com todos os nossos atores pedagógicos. Gostaria de informar que aqui eu não venho sozinha para esta noite, eu estou representando um grupo muito especial, muito importante, de coordenadores de curso, de professores regentes, de professores mediadores, também de tutores que fazem as nossas práticas e os nossos tutores internos que atendem às demandas administrativas. Também represento aqui todo o nosso grupo de intérpretes educacionais, intérpretes de Libras, que estão também conosco nesse dia a dia do atendimento aos nossos estudantes. Também quero dizer que represento aqui uma força administrativa, somos hoje mais de 4.000 pessoas na Uniaselv dedicadas a trazer a você o melhor ensino e o melhor compromisso com o desenvolvimento da sua comunidade onde você está inserido e também da sua vida pessoal e profissional. Para começar esta noite, eu gostaria de destacar algo bem relevante na nossa relação, que é trazer para você uma informação muito importante. Nós somos um centro universitário e não estamos iniciando agora as nossas atividades. A Uniaselv já tem 26 anos de história, é uma instituição que foi fundada lá em 1997 e traz consigo um inspirador, um patrono, alguém que mobiliza a sua atividade, né, a nossa atividade todos os dias, que é o Leonardo da Vinci, que é também fonte de inspiração da metodologia que nós estamos implementando e já temos aí em andamento na Uniaselv ano após ano. Queria destacar também que não estamos na educação à distância há pouco tempo. Nós estamos atuando na educação à distância desde 2005, quando fizemos o nosso movimento de credenciamento para a oferta da educação à distância, o que gera para você esse movimento todo de compreensão de que esta é uma instituição séria, consolidada, que segue todas as orientações, todas as diretrizes que o Ministério da Educação, que é o órgão que regulamenta todo o ensino superior no Brasil, trata. Então, estamos aqui comprometidos com o ensino de qualidade, estamos aqui regulados pelo Ministério da Educação para manter para você a melhor formação, mas também toda a base de regulação do seu diploma, da sua carreira, alinhado ao propósito que nós temos para cada diretriz curricular de cada um dos cursos. Então, às vezes, podem aí no decorrer do seu percurso formativo surgir alguma dúvida sobre aquilo que de fato trata da formação superior no Brasil, e eu já destaco aqui que nós estamos baseados em todas as regulações que o Ministério da Educação nos coloca. E isso, como eu já disse, aí no decorrer dos últimos 26 anos de história e de seriedade. Estamos também distribuídos em todo o território nacional, com vários polos, passam de 1.500 polos distribuídos por todo o território nacional, e isso também faz com que a nossa responsabilidade seja com cada uma das comunidades onde nós escolhemos estar com um polo de apoio presencial. Aproveito aqui e destaco também a relevância da participação dos polos na sua formação e essa presença efetiva que a Uniaselv tem aí na cidade onde você está. Para começar esse nosso momento aqui, nós temos algumas perguntas e eu gostaria de chamar você para participar desse momento de interação, dizendo: as perguntas são relevantes para que a gente faça algo muito importante no nosso relacionamento que nasce a partir daqui, ou que se fortalece para você que já é estudante e está participando conosco desse momento também, que é com relação aos acordos que nós teremos a partir daqui. Então, exatamente o que é que a gente quer saber de você
e o que você precisa saber a nosso respeito para que esse nosso relacionamento seja de fato efetivo, duradouro, consistente e que garanta a você a sua melhor experiência para a sua aprendizagem. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, inclusive, abro aqui um parênteses, nós temos no nosso chat a presença de professores mediadores. Um abraço para a nossa equipe que está aí segurando esse nosso chat, que já está muito mobilizado, muito movimentado. A gente já sabe, já tem uns minutos que vocês entraram aguardando esse momento. E os nossos professores mediadores estão fazendo a recepção de vocês. E eles colocarão aí, tem o QR Code aparecendo na sua tela, mas a nossa equipe vai deixar disponível no chat um link que é para você ajudar a gente respondendo como é que você está de fato se sentindo. Eu já vou fazer aqui essa pergunta de forma mais consistente, mas haverão outras perguntas no decorrer desse nosso bate-papo que de fato poderão ser respondidas também por meio desse link ou desse QR Code que apareceu na tela para você. E a primeira pergunta é: como foi que você chegou até aqui? Nossa, parece uma pergunta boba, né? Ah, eu cheguei de ônibus, eu cheguei de bike, eu cheguei onde exatamente? Em casa? É disso que você está querendo saber? Eu cheguei aqui nesse local onde eu parei para poder ouvir esse momento? Não. Eu estou perguntando como foi que você, qual foi a trajetória de vida que você fez para chegar até esse momento em que você decide estar no ensino superior. É uma pergunta que mexe um pouquinho com a nossa forma de ver a nossa própria vida, ver também quais são os planos e os projetos que a gente tem para a gente. Como foi que você chegou até aqui? Você está animado? Você chegou cansado? Você chegou cheio de esperança? Você chegou com uma expectativa de transformar a sua vida? Você chegou por uma indicação? Você chegou por uma mobilização da sua família? Você chegou por decisão pessoal mesmo? Você chegou por necessidade? Como foi que você chegou até aqui? E como é que você tem se posicionado para a sua história de vida? Respondendo uma pergunta como essa, que parece, de fato, só uma questão meio de medir, para medir sentimento, mas não é. E eu queria saber, responde para a gente como foi que você chegou aqui. Pode colocar no chat, mas responde lá também no QR Code para a gente poder conhecer um pouquinho sobre você. E aí a gente vai alinhando as nossas expectativas no decorrer aqui do nosso bate-papo. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, que na sequência aqui vai ir transformando a forma com que a gente de repente imagina e pensa em chegar numa universidade ou num centro de ensino superior. Porque nas experiências, inclusive as que eu vivi, muitas vezes essa não é uma pergunta que importa. Não é uma pergunta que parece ser relevante. Poxa, se eu vim até aqui é porque eu quero aprender. Ela não é tão simples. Porque ela tem permeado uma série de questões que são, inclusive, questões sociais do país. E a gente vai também debater um pouquinho sobre isso aqui na nossa noite. Mas eu queria saber qual a expectativa que você tem. Quando você fez a sua matrícula, ou você que está chegando agora, ou você que já é estudante, qual era a sua expectativa? Que expectativa você tem para com a entrega que nós, enquanto instituição, precisamos fazer para a sua formação? Mas, sobretudo, qual a expectativa que você tem de desenvolvimento da sua própria vida com base naquilo que nós temos para te oferecer? De novo, não é uma pergunta sem relevância, tá? É uma pergunta séria demais. Quando a gente fala de expectativa, a gente traça na nossa mente, faz parte aí, quem estuda um pouco mais de neurociência, sabe que quando a gente faz as perguntas, o ato de refletir sobre respostas garante para a gente um enquadramento da nossa existência e daquilo que a gente projeta para a nossa própria vida. Expectativa corresponde a projeto de vida, expectativa corresponde a aquilo que a gente coloca para o outro sobre responsabilidade compartilhada desse outro sobre algum tema. E aqui a gente está falando sobre a sua formação superior. Nós estamos falando, muito provavelmente, da melhoria do seu ganho na sua carreira, de um reposicionamento. Hoje, para vocês terem uma ideia, como é que está composto, por exemplo, quem são os meus colegas de sala de aula? Essa é uma outra pergunta que a gente poderia fazer para você poder tentar se colocar nesse meio. Mas nós temos no Brasil, com a educação à distância, uma oportunidade de garantir acesso ao ensino superior a uma dezena de públicos. E aí eu estou falando mesmo dessa coisa de gerações que nós temos hoje, né? Uma mistura de gerações que estão atuando
tanto no mercado de trabalho como na vida social ao mesmo tempo. Expectativa de vida aumentando, vida profissional se prolongando um tempo mais. Antigamente, as pessoas com um pouquinho mais de idade que a minha, eu já estou chegando aos 50, tá? Mas já pensavam na aposentadoria. Hoje, a gente não se enquadra nisso ainda. Tem um tempo, uma expectativa de vida no ambiente de trabalho um pouquinho maior também, né? Seja naquele trabalho que é formal, seja na realização de um sonho empreender, seja na mudança de área profissional que a gente precisa fazer, de repente, ali mais próximo ao período da aposentadoria. Nós temos um volume grande de pessoas na terceira idade ainda no mercado de trabalho, seja pela necessidade, seja pelo desejo de continuar também ativo no mercado de trabalho. Mas existe o jovem, você que de repente tem aí 18 anos, 19 anos e está chegando agora para buscar, para construir uma carreira, para experimentar coisas que de repente no ambiente de escola que você teve até aqui, não conseguiu experimentar. Então o ensino superior canaliza, direciona pelas áreas de conhecimento que tem, o seu conhecimento a partir de um prisma que é mais relacionado à especificidade. Então, às vezes, é essa mistura de contextos que nós teremos em sala de aula. E o quanto isso é rico, dentro da medida da expectativa, quanto de expectativa você tem de também se relacionar com grupos de pessoas diversos, que vivem em realidades distintas durante aí, a sua vida, mas que nesse momento compõem uma comunidade. Então, o quanto de expectativa você tem também dessa relação que o ensino superior vai te proporcionar, o quanto de expectativa você tem sobre a sua carreira profissional, sobre a sua vida pessoal, sobre a influência que você vai causar dentro da sua própria família, proporcionado pela educação à distância. E quando a gente responde uma pergunta dessa, a gente não desiste do objetivo que ela nos coloca de uma maneira simples. E aí, eu já emendo aqui com uma outra pergunta, que é: qual é a relevância de estar aqui para a sua vida? Já consegue responder isso? O quão relevante é participar de uma comunidade acadêmica que está garantindo a você uma mudança de status, inclusive no país, no contexto nacional? Vou trazer esse dado e reforçar mais para frente, mas você sabia que menos de 30% da população brasileira tem acesso ao ensino superior? Pode ser que na sua realidade isso assuste um pouco. Poxa, mas as pessoas que estão ao meu redor, todas elas têm ensino superior. Nossa, mas aqui na minha família isso pode ser já comum. Eu sou a terceira geração, de repente, que frequento as salas de uma instituição de ensino superior. Mas pode ser que para a maioria de vocês, e eu aqui afirmo, de todos os estudos que nós temos realizado, dos dados oficiais que o próprio Ministério da Educação fornece, mostram que na verdade é menos de 28% da população brasileira. Eu coloquei 30% no slide que a gente vai ver, mas é menos de 28% da população brasileira que tem acesso ao ensino superior. Isso é sério para quem acessa. Então não se sinta parte de um contexto que é comum, porque não é comum, por mais que pareça. É de fato disruptivo ter a ampliação do volume de gente frequentando as salas de aula do ensino superior, que ainda é aquele espaço da elaboração do pensamento, da disrupção de ideias que a gente de repente constrói para a nossa vida e que a gente vai descobrir na sala de aula que de fato a gente pode evoluir na forma de pensar. A sala de aula é para além de um espaço de aprendizado, que é o aprendizado teórico, um aprendizado para a vida. E talvez você que tenha aí tido dúvida durante o ensino médio do motivo pelo qual você estava vendo uma ou outra matéria, um ou outro conteúdo, quando você vem para o ensino superior, em que você direciona a sua atenção para uma área de formação, você passa a descobrir que aquilo que você aprendeu não dá para descartar, e tudo que você tem para aprender sobre aquela área é muito mais do que você de repente sonhava e imaginava em aprender. E isso é o que move a expectativa, é o que move o desejo de permanecer no ensino superior. E o meu convite para você é que você meça a relevância para a sua vida,
mas que você meça também a relevância para a sua família, para a comunidade a qual você pertence, porque ninguém vive sozinho. Nós não estamos isolados no mundo e o nosso contexto de desenvolvimento pessoal impacta diretamente o desenvolvimento dos espaços que a gente frequenta, seja das nossas relações pessoais, seja da nossa relação social, que é aquela que amplia ainda mais os nossos horizontes. Então, a minha expectativa, respondendo, né, para você qual é a minha expectativa, é que você de fato tenha consciência desse passo importante, relevante e transformacional que você está dando na sua vida em participar de um grupo de pessoas que está se destacando pela participação no ensino superior no Brasil e por estar qualificando ainda mais a sua vida pessoal, a sua vida profissional e as suas relações humanas a partir do conhecimento que você busca aqui no ensino superior. Eu vou trazer mais uma pergunta aqui, mais uma provocação, lembrando aquele nosso QR Code, o link que a gente está disponibilizando para você participar aqui conosco hoje. Continua ativo com uma série de perguntas lá, porque eu quero saber, o nosso coordenador de curso quer saber, o nosso professor quer saber das suas expectativas, de como você está se sentindo, o que é que te motiva, o que é que te prende aqui. E aí, essa pergunta que está na tela aí para você, ela é muito, muito, muito especial, porque ela dá conta de tentar buscar compreender com você qual é a sua disposição em aprender. Vou contar para vocês que nas últimas semanas eu assisti uma palestra com o professor Conrado. Depois eu vou inclusive pedir para colocar aqui no chat o nome completo para vocês poderem ir acompanhando, mas ele fala da necessidade que nós temos de uma aprendizagem contínua. E não é uma aprendizagem superficial que a gente diz. Não é sobre pequenos insights que a gente dá, de repente, por satisfeito o conhecimento sobre uma área em específico. Não é disso. E quando a gente pergunta aqui para você qual é a sua disposição em aprender, nós estamos tocando num espaço muito especial e que, por natureza, nós não desenvolvemos até aqui, porque é assim, olha, como funciona nos anos iniciais, como funciona no ensino fundamental, como funciona no ensino médio. Nós somos guiados por professores que indicam para a gente qual é o movimento e qual é uma sequência de aprendizagem que nós temos que fazer. Então, nós naturalmente, nativamente, não temos desenvolvido algo que é importante demais e é da natureza do ser humano, que é a curiosidade em aprender. Se você, de repente, é um curioso, você não é a representação do todo, você é uma parte também. E eu quero aqui contar com uma variedade de curiosos das suas áreas do conhecimento, mas curiosos sobre o mundo, pessoas que se colocam numa disposição em aprender para além daquilo que é a rotina, para além daquilo que é o ordinário. Porque pessoas que se desenvolvem numa linha de aprender sobre o extraordinário não podem ser consideradas pessoas comuns. E se você nos escolheu para fazer parte desse momento da sua vida, que você saiba que a nossa expectativa é que você seja de fato um aprendiz consistente, alguém que se coloca todos os dias numa posição que é da ausência de certezas absolutas. Porque quando a gente tem certeza absoluta de tudo, a gente bloqueia a nossa capacidade de aprender algo novo, inclusive de mudar de ideia. Por que eu não posso mudar de ideia sobre as convicções que eu tenho? E o espaço da universidade também, do centro universitário, é de provocar em você esse espaço do disruptivo, de uma aprendizagem que é constante, de uma incessante busca por conhecer. E eu não estou falando aqui, gente, de algo neurótico, de algo que, poxa vida, eu sou alguém que só pensa nisso durante toda a vida. Não, essa prática do aprender, ela precisa caber dentro da sua história de vida, dentro do seu contexto, dentro daquilo que você trabalha no seu dia a dia. É dentro do ônibus indo para o trabalho, é na canoa para você que é aí das comunidades ribeirinhas e está conosco, é para você que pega o teu carro e vai trabalhar, é para você que pega o metrô, porque a gente sabe, tá? Você é um cidadão brasileiro que tem todas os seus desafios de todos os dias, assim como eu, assim como o nosso professor.
Então, é nesse ambiente, que é um ambiente da vida real, que a aprendizagem precisa estar pertencente. É neste ambiente que você tem todos os dias, nos desafios com os filhos, no desafio com a família, na linha de trabalho para sobreviver ou trabalho para superar as dificuldades, trabalho para realizar o sonho, é nesse ambiente que o aprendizado precisa estar vivendo junto com você. Então, quando a gente pergunta da sua disposição, é também uma provocação sobre as escolhas que você faz dos minutos. Você já parou para pensar que se todos os dias, nós tirássemos 5 minutos para uma leitura consistente, para um áudio consistente, para um aprendizado consistente de algo que não tem nada a ver com aquilo que a gente já realiza e já pratica, nós teríamos enriquecido demais a nossa própria existência, o convívio nas comunidades. Porque nós teríamos um argumentário, nós teríamos uma novidade para contar para as pessoas, nós teríamos algo que é algo palpável para a nossa mente se alimentar. Prof, mas eu já faço isso, porque eu estou nas redes sociais e todo dia eu assisto um vídeo diferente de alguém me dizendo. Você já parou para pensar que é importante? E aí eu venho com a próxima pergunta, tá? Se você realmente nos escolherá, e se você se escolherá todos os dias nesse movimento da aprendizagem que você se coloca, ninguém se matricula. A nossa expectativa é que ninguém aqui venha se matricular esperando que a gente vai entregar para você um diploma no final da sua trajetória sem que você não tenha aprendido nada. Nós não temos essa expectativa e nós gostaríamos demais que essa também não fosse a sua. Mas estar aqui é uma questão de escolha e você já fez a primeira escolha. Você já fez a sua matrícula, você já optou por uma área do conhecimento. Agora a pergunta é, o quanto de empenho, de força, de dedicação e de brilho nos olhos você terá para nos escolher e se escolher todos os dias? Porque, de fato, eu comecei aqui a falar das redes sociais, tem muita coisa legal, tá, gente? Eu gosto. Vou falar para vocês que eu também tenho os meus momentos lá de visitar o Instagram, de visitar outros canais, de entender como é que as pessoas andam se comunicando, de olhar as publicações que são feitas, o quanto de criatividade tem, mas não pode ser só isso. Estes espaços, eles são mobilizados por conhecimento desenvolvido pelo próprio ser humano. Aí a minha pergunta é, quem continua produzindo conhecimento? Não só consumindo conhecimento, mas produzindo conhecimento. Produzindo formas de pensar a humanidade, produzindo a ciência que vai fazer com que a gente evolua, produzindo textos consistentes que elaborem melhor o pensamento de fato. Quem vai continuar fazendo isso? Então, a provocação aqui é para que a gente não seja telespectador do mundo, para que nós não nos sentemos numa cadeira de quem só usa o dedo indicador para fazer um movimento de passagem. É importante demais que a gente se posicione fazendo escolhas certas para a nossa própria existência e desenvolvimento. E quando eu digo nossa, eu não estou falando da minha, não estou falando só da sua, eu estou falando de um contexto social que de fato consome demais aquilo que já foi produzido, mas produz de menos a evolução da própria espécie, que é um pouco disso que a gente está falando. Então, o incentivo à pesquisa, o incentivo à leitura, o incentivo à escrita criativa, à elaboração do pensamento, ao uso consciente dos meios tecnológicos, seja IA, seja qualquer um outro meio que a gente já tenha desenvolvido. Nosso papel aqui é de te ajudar a fazer uma leitura consciente de como você pode utilizar essas ferramentas a seu favor no processo de aprendizagem. E nós aqui também utilizamos uma série de tecnologias para essa nossa relação. Ela é importante para o ser humano, mas a gente não pode resumir o nosso tempo a simplesmente usá-lo sem a linha da criticidade necessária. Imagina só se todos nós só utilizássemos a produção de texto baseada no que a IA já nos entrega. De fato, isso é consistente?
é uma questão de escolha. A escolha sobre o uso da ferramenta, ela parte da intenção, da minha intenção, em ser ou estar ou participar. Eu utilizei aqui esses 3 verbos que dão uma conotação de como é que a gente, de fato, gostaria que você se posicionasse como um crítico da vida, como alguém que olha o mundo de maneira disruptiva, que aproveita toda a ciência já desenvolvida, mas que se coloca como um desenvolvedor de oportunidades também para a vida, na sua realidade. Não estou falando de nada desvinculado à sua realidade. Como que você aí na sua comunidade pode garantir que o seu desenvolvimento impacte no seu ganho, na sua renda, nas suas estratégias, nas suas escolhas, na sua mudança de contexto, na sua relação com os demais, de forma consistente. Então é escolha, tá? Nos escolha todos os dias, porque nós estamos aqui empenhados a escolher o seu melhor desenvolvimento, ao seu processo de aprendizagem consciente e consistente todos os dias. E para dizer isso, olha que fofo, né? Tem a parte fofa também, que é para poder dizer que você é inspiração para o mundo. Se menos de 30% da população brasileira acessa o ensino superior, o que é que você representa no espaço em que você está? O que a sua história conta para o mundo que é importante que a gente saiba? Eu, nesse momento, vou abrir aqui um parênteses para falar da vida pessoal também, né? Eu já me apresentei para você, mas eu não sou só a Márcia que atua aqui na Pró-Reitoria. Eu sou a Márcia filha, eu sou a Márcia mãe, eu sou a Márcia companheira, amiga. Eu sou essa Márcia e eu procuro tentar traduzir as histórias. Nesse momento eu estou escrevendo um livro da história que conta um pouquinho a história da minha família, mas eu estou escrevendo. E você, que história você faria? O que você registraria da sua vida como relevante, como inspiração, já que você não faz parte da maioria da população, você faz parte de um grupo muito seleto de pessoas que conseguiram acessar. Não é que o restante não queira. Não é que o restante não queira. A gente tem uma condição ainda de desenvolvimento que a gente precisa garantir para esse país, e a sua presença aqui, ela é uma presença que de fato vai inspirar e vai transformar os números desse país em realidade de desenvolvimento. Então saibam que você está impactando o mundo. E de que forma você quer registrar isso para o mundo, esse impacto? É simplesmente passando por aqui ou é estando aqui e fazendo um caminho de prosperidade no estudo, tendo resiliência quando for necessário, coragem, trabalhando com autenticidade, lembrando que a sua vida é uma vida que, alinhada àquilo que a gente trabalha aqui na Uniaselv, precisa ter propósito e garantir um futuro melhor para você, para os teus e para a comunidade onde você está. Então, saiba que você, só no ato de procurar desenvolvimento a partir do acesso ao ensino superior, já está impactando e transformando a história do mundo. E aí eu preciso contar para você como é que a gente vai fazer esse caminho. Quem somos nós e o que é que nós estamos nos propondo fazer com você? A Uniaselv, ela desenvolve todas as suas atividades baseadas em 4 pilares pedagógicos. Temos uma metodologia proprietária, que foi desenvolvida, pensada, elaborada como ciência do aprender, especialmente para a Uniaselv, e é baseada naquilo que o Leonardo da Vinci nos traz. E aí nós temos 4 pilares, que é uma aprendizagem flexível. Isso não significa que nós não temos regras, mas é para garantir para você uma variedade de oportunidades do aprender, seja com uma variedade de objetos de aprendizagem, seja com condições de participação de atividades no polo, com aulas que são ao vivo, que ficam depois registradas e gravadas para você, seja com o que tem no material didático já disponibilizado no seu ambiente virtual de aprendizagem, mas óbvio que existem regras que você precisa cumprir para cada uma das disciplinas, conforme rege as diretrizes curriculares do seu curso, inclusive. Mas nós temos flexibilidade nas oportunidades que a gente te dá para poder acessar cada um dos conteúdos. Temos professores que são instigados, desenvolvidos, mobilizados para serem inspiradores. Então, a primeira pessoa que você precisa olhar e entender que te inspira nessa casa é o nosso professor, que já sabe dessa responsabilidade dele e também é desafiado todos os dias em sala de aula para ser melhor para você, melhor para aquilo que ele se propõe a fazer também. Nós não estamos prontos aqui. Nós estamos todos em construção, somos todos em obra, né? Aquela plaquinha. O professor, o coordenador de curso, os processos que a gente administra, estão todos
baseados naquilo que regula as nossas atribuições, mas estamos todos evoluindo. Então, o nosso professor é aquele inspirador que deve estar em sala de aula se posicionando como inspirador para você de modo muito especial. Nós temos aqui disciplinas que você às vezes vai perguntar, por que eu tenho essa disciplina aqui? Por que eu tenho que fazer extensão acadêmica? Por que eu tenho que fazer um projeto de ensino, uma atividade com a comunidade para garantir as horas complementares que eu preciso no meu curso? Por quê? Porque isso faz parte das nossas obrigações em desenvolver em você a aprendizagem de soft skills, que são aquelas habilidades relacionais, de participação efetiva junto aos espaços em que você está, mas no relacionamento também, no seu ambiente profissional. Como é que você se coloca, que tipo de desenvolvimento a gente tem que te proporcionar, de habilidade, de competência, para que você desenvolva suas habilidades relacionais também, de forma muito especial. E a nossa aprendizagem aqui, ela vai estar sempre baseada em desafios, seja nas entregas que você tem que fazer no seu curso, ou seja naquilo que você vai desenvolver nos ambientes profissionais, nas práticas que você é convidado a desenvolver. Então saiba que nós temos pilares consistentes e são sobre esses pilares que nós estamos atuando aqui todos os dias na trajetória que a gente tem. Aqui na tela aparece para você toda a nossa equipe pedagógica, com quem você pode contar. E prestem bem atenção onde é que está o aluno. O aluno está no centro das atenções de cada um desses atores pedagógicos. É esse o direcionamento que nós temos dado. É esse o direcionamento que move e que faz com que a Uniaselv seja reconhecida no Brasil também pela relevância que ela tem na formação de mais de 350 mil pessoas até hoje. Então é baseada nisso, na presença de uma reitoria forte, de uma pró-reitoria que tem seu processo executivo diário para poder fazer com que os processos sejam consistentes. O NDE e os coordenadores, os colegiados de curso, consistentes e presentes na vida do estudante, cada vez mais presente. O nosso professor regente que atua no polo com as turmas semipresenciais, o nosso professor regente que atua a partir do nosso núcleo aqui da educação à distância, o nosso professor mediador que vai te fazer a recepção bem feita nas aulas, que vai acompanhar o seu processo formativo, que vai te apoiar nas dúvidas que você tiver sobre o conteúdo, direcionando para o professor, abrindo a sua câmera e o seu microfone durante as aulas, fazendo com que você crie de fato com seus colegas uma comunidade. Temos os tutores de prática para alguns grupos de cursos que atuam dentro dos nossos laboratórios nos polos. Temos os preceptores de estágio que atuam conosco também, os intérpretes educacionais, os intérpretes de Libras. Temos os nossos tutores administrativos. É uma comunidade acadêmica com uma disposição em manter você no centro das nossas atenções e apoiá-lo no desenvolvimento do seu projeto de vida, para atender às suas expectativas, considerando sempre as regras acadêmicas que nós também temos que cumprir, tá? Então é esse contexto de pessoas dedicadas a você que você vai encontrar aqui na Uniaselv. E a gente também precisa reforçar que tem um contexto que às vezes quem chega conosco se limita a olhar o que a trilha de aprendizagem traz, que às vezes se limita a frequentar ali a sala de aula, que tem as expectativas todas jogadas em um tipo de objeto de aprendizagem e entendendo que aquele vai ser capaz de gerar para você a melhor experiência de aprendizagem. Mas aqui eu trago uma lista e que é um resumo. Talvez para cada um desses itens listados aqui a gente abre esse mais um ou outra linha para contextualizar, mas o que você pode esperar? Você pode esperar uma metodologia que é específica da Uniaselv, que é o Codex, e abrindo um parênteses, vou explicar para você o que é o Codex. Leonardo da Vinci, ele, antes de toda a grande obra, de toda a criação que ele desenvolvia, ele tinha um caderno, os cadernos de anotação que ele fazia, que era para ele fazer anotações das pesquisas, das percepções, daquilo que ele tem como insight. Então era um espaço de anotação. Sabe aquele caderno de aula que você vai anotando, uma leitura que você faz, as anotações que você faz? Então, a nossa metodologia dá conta de instigá-lo a ser esse criador. O Leonardo da Vinci fazia um processo de criação, de pré-criação. Então, por isso, a nossa metodologia também, porque as grandes obras de artes, quem desenvolverá são vocês.
Então, nosso papel aqui com a nossa metodologia é dar consistência para que você seja instigado, de fato, a ser esse grande criador da sua área do conhecimento. Para isso, a gente tem um AVA que é muito rico e ele está em versão app e está em versão também web. E os dois, eles conversam, então o que você vai encontrar no app, você vai encontrar na web, na versão web também. A gente tem internet patrocinada para quem faz o acesso via app, de todos os conteúdos que você precisa para cada uma das disciplinas, mas ao ambiente virtual como um todo. Temos aulas ao vivo mediadas, aulas que ficam gravadas, estão na trilha ou estão no seu ambiente virtual de aprendizagem, cursos livres que você pode acessar também. A trilha de aprendizagem que é rica e é um fio condutor para como você, de fato, pode se posicionar no aprender. Temos os laboratórios virtuais de uma riqueza, temos os objetos de aprendizagem em realidade aumentada, temos livros digitais, temos os laboratórios físicos numa variedade de polos também à sua espera, temos os convênios para práticas em ambientes profissionais que também estão disponíveis para você, temos a realização de provas que você precisa de fato ir até o polo para realizar, porque faz parte do seu processo formativo e é uma experiência para você também esse momento de elaborar o pensamento lá no polo, nesse momento da realização das avaliações que são realizadas lá no polo, mas eu devo aqui destacar que você também faz uma parte das suas avaliações dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos um portal da extensão acadêmica. Lembre-se, para quem está se matriculando, chegando a partir de 2023 no ensino superior, é exigido que uma porcentagem da carga horária do seu curso seja realizado a partir de projetos de extensão, que são projetos de impacto ao local onde você está. É aquele momento em que você pega a sua aprendizagem de sala de aula e transporta para contribuir com o desenvolvimento local, por exemplo. Numa variedade de oportunidades. Nós temos um portal da extensão e para o seu curso tem uma variedade de projetos que você pode fazer a adesão, realizar junto com os seus colegas, realizar com o apoio do polo, realizar com o apoio da sua comunidade e registrar a realização. Esta extensão acadêmica, nós vamos conversar ainda mais a respeito, mas ela é regulada pelo Ministério da Educação, uma exigência para que no seu currículo de formação acadêmica conste 10% dessa sua carga horária, no mínimo, em extensão acadêmica. Nós temos também os estágios obrigatórios com geolocalização, que acontecem em apoio ao estudante, e aqui de novo, é o uso da tecnologia para apoiar o estudante, gerar mobilidade, para que o campo também, para aqueles cursos que exigem estágio, obviamente, mas para que esse campo também tenha a oportunidade de vivenciar um momento de evolução, que sai do papel e vai para uma tela, vai para um registro automático, vai para um uso de uma tecnologia que de fato garanta experiências positivas para você que é estudante e para o campo de estágio também. Nós temos o Portal Carreiras, com uma série de oportunidades para estágio remunerado que você também pode acessar. De repente você está acessando agora, não está ativo no mercado de trabalho e precisa de uma recolocação. Estando ativo, você pode procurar pelo Portal Carreira uma recolocação no mercado de trabalho ou para uma experiência, né? Às vezes eu só quero viver uma experiência no meu campo de atuação. Então tem o estágio remunerado também disponível lá pelo Portal Carreira para você poder fazer esse seu processo. E o suporte administrativo que a gente faz pelo AVA. E temos muitos outros detalhes que são específicos do seu curso, daquele que você escolheu. Então, ainda nesta semana, nós temos o seu encontro com o coordenador do seu curso, em que ele vai aprofundar um pouco mais sobre as particularidades do seu curso, aí ele vai dizer se tem estágio obrigatório ou se não tem, ele vai dizer como é o seu comportamento, ou melhor, como vai ser o nosso comportamento com você durante o período desse próximo semestre e para os próximos também, te apresentando um pouco mais das diretrizes curriculares ou daquilo que é regido e orientado pelo Ministério da Educação para que a gente possa ofertar o seu curso. Então, não perca essa oportunidade, primeiro porque você precisa saber quem é o seu coordenador de curso, né? Para falar com ele de forma mais efetiva, para entender quem é esse coordenador que te inspira. Nós temos grandes estudiosos,
Os nossos coordenadores de curso são doutores, pós-doutores, alinhados à sua área de formação, todos muito especializados na área, para te garantir uma formação consistente. Eu sou muito orgulhosa do time que nós temos aqui, do como eles são comprometidos com a sua formação, do empenho diário que essa equipe tem, junto com os professores, junto com o núcleo estruturante do curso, que é o nosso NDE, junto com todos os nossos mediadores, os nossos tutores. É um alinhamento muito saudável desse time, são pessoas felizes atendendo vocês. Eu gosto assim de destacar que eu também sou uma pessoa feliz em fazer parte desse grupo e eu preciso dizer isso para você porque muitas vezes essa nossa relação, como ela vai ser mediada por meio de tecnologia, parece que é frio, mas não é. Somos pessoas reais aqui do outro lado. É gente atendendo gente. E você, nosso aluno, como eu já mostrei, é o centro das nossas preocupações. Então, saiba dessa nossa determinação, desse nosso entusiasmo, dessa felicidade que a gente tem em fazer esse nosso momento aqui de participação na história da vida da Uniaselv também, né? Que é uma instituição tão conceituada que a gente já sabe. Bom, eu tenho agora uma provocação que é feita pelo Leonardo da Vinci, eu não posso deixar de comentar a respeito disso, que é assim, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Aquilo que a gente aprende na vida nunca será motivo de arrependimento. Então, eu não sei, porque você colocou ali no chat pra gente, você respondeu a nossa enquete, o que é que está te mobilizando para vir para cá, mas lembre-se sempre, nada acontece por acaso. Esse nosso momento, esse nosso encontro, esse nosso diálogo, ele não está acontecendo por acaso. Eu precisava estar aqui com você na mesma medida que você precisava estar aqui comigo nesse momento, seja para refutar a minha forma de pensar a vida, seja para concordar, seja para se inspirar, seja para multiplicar a forma de pensar, independente de qual seja o motivo. Nós dois deveríamos estar aqui, nesse momento de interação, e eu tenho muito orgulho de recebê-lo aqui na Uniaselv para essa sua escolha de desenvolvimento humano. Então, como disse o Da Vinci, que a gente nunca se canse de aprender, que a gente não tenha medo de aprender coisas novas, de fato se desafiar nesse universo que é o universo do pensamento humano, tá certo? Porque o pensamento humano faz evoluir. E agora, nesse momento, de novo representando toda essa nossa força do acadêmico, tem um vídeo que nós já havíamos deixado gravado, em que a gente manifesta aquilo, como a Uniaselv olha a sua metodologia e a sua responsabilidade com o ensino superior no Brasil. É o nosso manifesto e eu vou pedir para rodar esse vídeo aqui agora e vou pedir para que você fique conosco até o final do vídeo. Eu retorno depois para a gente falar aquele tchau caprichado. Nós estamos criando futuros possíveis e presentes desejáveis na educação. Precisamos de novas lentes para enxergar além do agora, para imaginar futuros que ainda não existem e modelar os presentes que nós desejamos viver. A educação é o motor dessa transformação, um espaço que ilumina possibilidades e rompe barreiras. Nós não estamos presos ao presente, nem somos vítimas impotentes do amanhã. Somos agentes de mudança, arquitetos de um futuro no qual a educação se transforma, o alicerce que constrói possibilidades, que reinventa trajetórias e que transforma vidas. Leonardo da Vinci nos mostrou, com a sua curiosidade sem limites, que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão. Inspirados pela sua visão, nós abraçamos a liberdade de viajar na ilusão do tempo e antecipamos o que está por vir. A educação, como uma obra inacabada, nos convida a traçar novos caminhos, explorar ideias audaciosas e construir realidades que ainda não existem. Ao ajustarmos nossas lentes para enxergar o futuro, questionamos os mitos e as narrativas do passado que já não nos servem mais. Reestruturamos nossa visão de mundo e de educação, compreendendo que o status quo é frágil e que o amanhã é tão maleável quanto a nossa imaginação e coragem nos permitem. O que pode parecer impossível hoje será a conquista do amanhã. Reafirmamos o nosso compromisso de liderar essa transformação, promovendo a reinvenção da educação. Nós estamos celebrando a aprendizagem ativa, o pensamento criativo, a construção de vínculos e a integração entre teoria e prática. A nossa metodologia, ela integra cognição, emoção e ação,
Esse não é apenas um espaço de aprendizagem, é um espaço de criação, onde o futuro da educação é construído todos os dias, com coragem e também com inovação. Aqui, estudantes, professores e comunidades inteiras se unem para reimaginar o que significa aprender, ensinar e transformar. Reconhecemos que o aprendizado não é linear, nem confinado a tempos e lugares específicos. É um processo vivo e contínuo, nutrido pela curiosidade, pela colaboração e pela ousadia de questionar o que parece imutável. Educação não é apenas domínio de conteúdo, mas a capacidade de criar soluções, conectar pessoas e moldar realidades. Não estamos aqui apenas para formar profissionais para o mercado de trabalho. Nós estamos aqui para formar agentes de mudança. Estamos aqui para democratizar o acesso ao conhecimento, para equipar pessoas com ferramentas possíveis para liderar e prosperar em um mundo em constante transformação. Nós estamos aqui para quebrar as barreiras e reimaginar o que a educação pode ser. O futuro da educação é colaborativo, é inclusivo, é orientado para a ação. E um futuro em que a aprendizagem é acessível a todos, em qualquer lugar. É um futuro onde cada pessoa tem o poder de transformar a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Uma nova jornada Uniaselv começa agora, com coragem para imaginar e determinação para construir. Vamos co-criar esse futuro juntos. Bem-vindos à transformação. Vamos continuar a fazer história. E é com essa nossa mensagem que nós vamos encerrando esse momento, esse nosso encontro desta noite, destacando a relevância de que você se mantenha de fato como protagonista em tudo isso. A sua história se encontrou com a nossa história. E nós temos aqui um compromisso juntos para que, de fato, a sua história seja marcada pela nossa e a nossa marcada e desenvolvida com a sua presença também. Então, estamos todos juntos. E a gente se encontra por aí, eu fico à disposição, assim como cada coordenador de curso, cada professor. Um abraço e até mais!